Ó, comida de Natal é boa demais. Peru, salpicão, panetone, castanhas, nozes. E aí a gente acaba comendo demais e faz o quê? Azia, má digestão, aquele queimor, né, Lília? Assim, no gogó parece que a gente tá com um fogareiro aqui no pescoço. Lília vai conversar agora com a médica sobre esse assunto. Eu tava querendo saber, Lília, porque geralmente as pessoas que estão seguindo a dieta certinha, comendo bem direitinho, aquela salada sem nada muito gorduroso, aí chega a véspera de Natal, ataca a mesa. Essas pessoas sentem mais? Bom, vamos descobrir, Juliano. Nós convidamos Leliane Alencar, é médica endoscopista e presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva em Pernambuco. Doutora, muito bom dia, obrigada por ter vindo. Vou começar perguntando o que é a azia, né? O que provoca esse sintoma? Então, primeiramente, bom dia, muito obrigada pelo convite. A azia, ela é um sintoma caracterizado por uma queimação, geralmente retroesternal, né, por trás do peito, que pode se prolongar até a garganta, geralmente decorrente do refluxo ácido do estômago para o esôfago. A azia, ela pode ser um sintoma temporário ou ela pode ser um sintoma persistente. O sintoma temporário geralmente decorre dos famosos excessos, né, muito característicos nesse final de ano, meses de confraternização, de saída da rotina alimentar habitual, com o aumento da ingesta de álcool, café, chocolate, enfim, refeições muito copiosas, muito generosas. Então, é uma queixa relativamente comum, não só nos meses do final do ano, mas no pós-festas imediato. Pode ser também decorrente de uma doença em si, que seria como a doença do refluxo gastroesofágico. Então, ela seria um sintoma que comporia a apresentação dessa doença, né? A azia, geralmente, ela evidencia um refluxo transitório ou permanente, mas nem todo mundo também que tem refluxo tem azia. Então, é importante que isso seja esclarecido para a população. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive pessoas que têm hábitos saudáveis, fazem uma dieta equilibrada. Pode acontecer também com essas pessoas? Sim. Eu acredito que, inclusive, a saída da rotina de pessoas que têm o hábito de alimentação saudável, né, que seguem uma alimentação saudável dentro dos padrões nutricionais aceitáveis, eu acho que a saída dessa rotina pode propiciar um pouco mais o aparecimento desses sintomas, que geralmente são sintomas transitórios e tendem a desaparecer com a volta à rotina, né? Então, o que é que a gente recomenda? Exagerou? No outro dia, corre atrás do prejuízo, hidratação, volta para a sua alimentação habitual, né? E na persistência desses sintomas, se você tem uma azia semanal, 2, 3 vezes na semana, se você vem lançando mão da automedicação de antiácidos ou até dos inibidores de bomba, né? Que a gente realmente não recomenda. A automedicação é algo que pode ser perigoso, pode mascarar sintomas de alarme, né, que podem denunciar outras doenças. Se você sente isso de maneira mais frequente, procure um médico, procure um gastroenterologista, que ele pode lhe orientar da maneira certa, não só na mudança dos hábitos de vida, no retorno às atividades, como na eventualidade da necessidade de um exame um pouco mais detalhado, no caso, a endoscopia digestiva. Doutora, a gente recebeu algumas dúvidas no nosso canal Globo. O Juan disse que sofre muito com episódios de azia e que já chegou a vomitar. Os remédios antiácidos, como o omeprazol, já não fazem mais efeito. Como é que ele deve proceder nesse caso? Já passou da hora do Juan procurar um médico especialista, tá? Procura um gastroenterologista, Juan. Vamos avaliar esses sintomas aí de maneira mais detalhada e ver se tem algo mais sério ou se realmente carece de uma mudança de hábitos aí um pouco mais incisiva. Doutora, a pergunta da Juliana é parecida. Ela disse que o esposo tem azia frequentemente e ele tem mania de tomar pantoprazol. É correto? E quais sucos ou chá são bons para azia? Então, como eu já falei, a automedicação ela não é recomendada, principalmente se ela acontece de maneira frequente, né, ou mesmo diária. Então, a assistência médica realmente é necessária. Eu acho que nesse intervalo, o que é que se deve fazer?
Não existem chás ou sucos. A hidratação é importante ao longo do dia. Evitar refeições muito copiosas, muito generosas. Deve-se procurar fracionar as refeições ao longo do dia. Uma recomendação importante é não se deitar, né? Não ir dormir logo após as refeições. O ideal para pacientes que têm esse perfil de sintomas é que eles se deitem 2 a 3 horas após a última refeição. Elevar a cabeceira, se gostar de dormir de lado, né, que chama decúbito lateral, dormir do lado esquerdo é preferencial e favorece o esvaziamento gástrico. Doutora, mais uma pergunta do Felipe. Ele diz que a esposa dele está grávida de 8 meses e tem sentido azia em alguns momentos do dia. Como evitar nesse período festivo? E a gravidez tem relação também? Pode provocar azia? A gravidez tem toda a relação, né? O útero gravídico, à medida que o feto se desenvolve, ele comprime o estômago, né? Então, é esperado que as pacientes tenham algum tipo de refluxo, né? Não é obrigatório, mas pode acontecer. Então, se pede um reforço nessas medidas, fracionar bastante a refeição, elevar a cabeceira, decúbito lateral esquerdo e geralmente após a gestação, né, após o parto, esses sintomas tendem a regredir. Passar longos intervalos sem se alimentar, aquele jejum, e aí na hora que for se alimentar, fazer uma refeição maior, mais carregada, também não é recomendado. Não é recomendado porque o estômago, né, o aparelho digestivo, na verdade, ele tem uma capacidade específica de digerir os alimentos que são consumidos. Se você ingere uma quantidade maior do que ele tem capacidade de digerir naquele momento, os sintomas vão aparecer. Não é porque você passa um tempo prolongado de jejum que isso vai deixar de acontecer. Então, as orientações, não exagerar, fracionar as refeições, não dormir depois que, né, faz a refeição. O que mais, doutora? Só para a gente fechar. O consumo de álcool, ele favorece o refluxo, né? Ele relaxa o esfíncter esofagiano inferior, que seria a famosa boca do estômago. Então, tentar reduzir o consumo de álcool, café, chocolate, é uma substância que tem cafeína também. Alimentos muito gordurosos que tendem a causar um retardo do esvaziamento gástrico, né? E alimentos ultraprocessados. Tentar diminuir, eu sei que nas festas é um pouco difícil, né, reduzir, mas fazer o controle do dano, né? Tentar voltar à rotina aí tão logo as festas acabem. Doutora, muito obrigada pela conversa, pelas orientações. Leliane Alencar é presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva aqui em Pernambuco. E a gente vai tentar, né? Vamos tentar seguir essas orientações aí, não exagerar, viu, pessoal? Volto contigo, Juliana. Obrigado, Lília. Obrigado, doutora, pelas explicações.